Viver Ciência está de volta com a presença da Rejane Faria Ribeiro Rota, que é doutora em odontologia, e do Alexandre Belotti Ferreira, que é doutorando em Ciências da Saúde. Estamos falando de um estudo da UFG que tem o objetivo de melhorar a qualidade de procedimentos no campo da implantodontia, minimizando os riscos e efeitos adversos das condutas clínicas dos profissionais da área. O que é implantodontia? Vamos saber agora, a partir da reportagem. A implantodontia é uma especialidade da odonto que oferece reabilitação oral e estética ao paciente que sofreu perda de dentes, por motivos de cárie, problemas na gengiva e até mesmo acidentes. Além disso, auxilia na fonética, recuperando a dicção prejudicada pela perda dentária. A implantodontia, ela vem com um pino, como se fosse, a gente chama de fase cirúrgica, onde nós vamos instalar um implante dentário, no caso aqui um pino macromodelo, onde esse pino ele vai funcionar como se fosse a raiz do dente. Após o processo que nós chamamos de osseointegração, que seria a formação óssea ao redor desse implante, nós vamos confeccionar uma prótese como se fosse um dente. Vamos instalar um componente protético e sobre esse componente protético nós vamos moldar, colocar um provisório para que esse provisório dê o formato da gengiva, a estética, veja o que o paciente, qual é o anseio do paciente, e depois da gengiva totalmente já configurada, chama perimplante, seja configurado, nós vamos instalar a coroa de porcelana sobre esse dente, no intuito de restabelecer um dente do paciente ou mesmo a boca inteira desse paciente. O pré e o pós-operatório são bem simples e, segundo os especialistas, o procedimento é menos complexo que outras intervenções cirúrgicas, como a extração, por exemplo. O princípio é um paciente que tem que ser saudável, que a gente chama asa 1, onde ele tenha condições fisiológica de realizar o procedimento como se fosse uma extração simples. Então é um procedimento que muitas vezes não traz sangramento, muitas vezes hoje a gente não precisa nem suturar, a gente faz a cirurgia sem o corte, é difícil falar, mas sem fazer o retalho, então é uma cirurgia minimamente invasiva. E a gente continua o nosso bate-papo. Professora, o projeto EI fala em estreitamento de laços entre produtores de conhecimento e quem aplica na prática clínica. Ainda existe hoje uma certa distância entre esses dois meios, né, de área, de implantes dentários. Explique para a gente como é que funciona na prática essa questão. Então, esse distanciamento entre a produção do conhecimento científico e a aplicação na prática clínica sempre existiu. E acreditava-se que a disseminação desse conhecimento, como vem acontecendo, a internet foi um dos aceleradores desse processo, né? Seria suficiente para que você produziu, publicou cientificamente, pronto, os profissionais já vão ter acesso, ou tendo acesso, já vão mudar a sua prática clínica. E, na verdade, a pesquisa translacional, ela está mostrando que isso não acontece assim. Que existem fatores que apresentam ao indivíduo ou ao profissional essa necessidade de mudança, existem outros fatores ou métodos que dentro desse processo fazem com que eles mudem, e existem outros fatores ou métodos que mantêm aquela mudança na prática deles. E esses métodos, eles se alternam, nunca são os mesmos para cada indivíduo. Essa distância, ela sempre existiu e hoje existe uma necessidade iminente de se conhecer melhor como que se dá esse processo, para que produtores do conhecimento possam usar de maneira mais efetiva os métodos, direcionando para que essa tradução do conhecimento para a prática clínica seja acelerado. Independente dos níveis de formação, na graduação, na pós-graduação lato e estrito sensu. Bem, falando das falhas nesse processo, Alexandre, quais são as principais ainda cometidas na utilização de evidências científicas na prática clínica, né, e no que elas podem resultar? Fala um pouco a respeito desse assunto. Então, Bruno, na verdade, acredito que a maior falha está exatamente na não utilização dessas evidências científicas na prática do profissional. Isso pode trazer várias consequências, como uso indevido de alguns procedimentos, ou um planejamento mal elaborado, solicitação de exames desnecessários, que traz custos desnecessários para o paciente ou para o sistema de saúde como um todo. Então, na verdade, a prática baseada em evidência pode exatamente trazer um benefício direto, tanto para o paciente, como para o profissional e como para o sistema de saúde como um todo. A nível de capacitação, professor, o que os profissionais da área podem ou devem fazer
para manter, então, essa prática sempre atualizada? Então, Bruno, a gente não tem uma receita pronta, né? Porque realmente isso, como eu te disse, é um processo dinâmico e eu acho que se eu pudesse te dar a resposta mais exata possível, o maior investimento na pesquisa translacional para que a gente pudesse conhecer melhor como que esse processo de traduzir o conhecimento científico para a prática clínica, ele acontece e que esses métodos que sejam mais efetivos para essa tradução possam ser olhados com mais cuidado durante a formação desses profissionais, quer seja na graduação, quanto na pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado, a nível de especialização. É que é o papel da academia em si. É o papel da academia, né? E acho que não apenas da academia, mas também, porque especificamente na odontologia, nós temos instituições associações de classe que são responsáveis pela formação de especialistas também. E essas associações, elas não têm um vínculo acadêmico e nem são avaliadas quanto à qualidade do ensino que está se realizando ali dentro. Então, acho que tem que haver, inclusive, uma preocupação no monitoramento da qualidade desses especialistas que estão sendo formados. Porque eu acho que isso tem um impacto importante, especialmente nas especialidades. E quais foram os critérios utilizados, Alexandre, para a escolha desses especialistas analisados na pesquisa que a professora acabou de citar aqui para a gente? Como a gente está trabalhando com o estímulo ou com os métodos que pode proporcionar a prática baseada em evidência, é que esses profissionais tivessem uma contextualização, uma ideia e uma rotina de estímulo quanto à prática baseada em evidência. E esses profissionais, eles tiveram a oportunidade de, durante a sua formação, participarem de um projeto de pesquisa que contava com um grupo internacional que tinha uma experiência grande em prática baseada em evidências. E mais ainda, como o objetivo era estudar esse processo, entender esse processo de tradução do conhecimento, um grupo que tivesse como formação o mestrado e o doutorado, ou seja, uma formação adicional ou em mestrado ou em doutorado, porque entendemos que assim ele se expôs mais a métodos ou a esse processo de tradução do conhecimento. Os resultados até o momento já estão sendo satisfatórios? Fala um pouquinho a respeito disso. Nós esperávamos que algum tipo de mudança no comportamento havia ocorrido desses profissionais, o que foi encontrado. Mas uma coisa interessante é que a gente esperava que um ou outro método, a leitura de artigo científico, ou a troca com o colega, ou o congresso fosse ser elencado como o principal desencadeador da mudança de comportamento e aplicação daquele conhecimento na prática clínica. E assim, para nossa surpresa, foi o relato de que o que acontece para todos os que foram entrevistados é que todos os métodos funcionaram de maneira conjunta, dinâmica, que não foi um ou outro, que cada um teve o seu papel. E isso veio reforçar até uma das teorias da pesquisa translacional, que é exatamente aqueles elementos que eu te falei, o que apresenta, o que desencadeia e o que mantém. Esse ciclo a gente evidenciou no relato das entrevistas. Daqui a pouco, no Viver Ciências, os nossos entrevistados vão responder mais perguntas. Desta vez, com a participação de um especialista. Continue com a gente volta já já. É muito comum na ciência a citação, porque a ciência é um processo cumulativo de construção teórico a partir dos experimentos empíricos. Então, quando alguém vai construir um conhecimento novo, ele cita o conhecimento anterior ou conhecimentos paralelos que estão sendo obtidos e ele, nessa citação, ele coloca nome, onde, quando e como foi feita aquela afirmação. A citação ela é controlada pelas normas brasileiras da ABNT, as normas brasileiras que regulam, vamos dizer assim, a comunicação científica.